Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 60. Conflito e conformação. O conflito enfrentado devidamente desenvolve firmeza. Pela luta, a vida espiritual é fortalecida. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade sazona frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Travando uma guerra. Não são arremedos de batalhas aquelas em que nos achamos empenhados. Estamos pelejando um combate do qual dependem resultados eternos. Temos inimigos invisíveis a enfrentar. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio sobre toda criatura humana. Os conflitos não são criados por Cristo. Vivemos num tempo solene. Há por fazer uma importante obra por nossas próprias almas e pela alma dos outros, ou defrontaremos uma perda infinita. Temos de ser transformados pela graça de Deus, ou seremos privados do céu, e por nossa influência outros fracassarão conosco. Permite que vos afirme que as lutas e conflitos que têm de ser suportados no cumprimento do dever, a abnegação e sacrifícios que têm de ser feitos se somos fiéis a Cristo, não são criados por Ele. Não são impostos por ordem arbitrária ou desnecessária. Não provém da severidade da vida que Ele requer que mantenhamos em seu serviço. Existiriam provas maiores e em maior número se recusássemos obediência a Cristo e nos tornássemos servos de Satanás e escravos do pecado. A vida é um conflito. Esta vida é um conflito, e temos um adversário que nunca tosqueneja, e que está em constante vigilância para nos destruir a mente, e encantando-nos afastar-nos de nosso amado Salvador, que por nós deu a vida. Prepara a alma para a paz. O Senhor permite que venham os conflitos, a fim de prepararem a alma para a paz. Experiência religiosa alcançada pelo conflito. Com energia e fidelidade, devem os nossos jovens satisfazer as exigências que pesam sobre eles, e isto será uma garantia de êxito. Jovens que nunca tiveram êxito nos deveres temporais da vida estarão igualmente despreparados para desincumbir-se de deveres mais altos. A experiência religiosa só é ganha através de conflitos, através de desapontamento, através de severa disciplina de si mesmo, mediante fervorosa oração. Os passos rumo do céu têm de ser dados um por um, e cada passo para frente dá forças para o próximo. Ter felicidade agora. Eu não olho para o fim quanto a toda a felicidade. Eu desfruto felicidade enquanto vou caminhando. Não obstante ter provas e aflições, olho fora delas, para Jesus. É nas passagens estreitas, árduas, que Ele está bem ao nosso lado, e podemos comungar com Ele e depor todos os nossos fardos sobre o portador de fardos e dizer: Ei, Senhor, não posso por mais tempo levar essa carga. Então Ele nos diz: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 30. Vós o acreditais? Eu o provei. Eu o amo. Eu o amo. Vejo nele encantos incomparáveis, e eu quero louvá-lo no reino de Deus. 2 princípios antagônicos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os 2 princípios são antagônicos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Não se conformar aos princípios e costumes. Semelhante a Israel, muito frequentemente os cristãos se rendem à influência do mundo e conformam-se aos seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios, mas no fim achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários. A Bíblia claramente ensina que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo.
Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. 1 João 3, verso 13. Diz nosso Salvador: sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. João 15, 18. Satanás opera por intermédio dos ímpios sob a capa de uma pretensa amizade para seduzir o povo de Deus ao pecado, a fim de que os possa separar dele e, quando é removida a sua defesa, leve então seus agentes a se voltarem contra eles e procurar efetuar sua destruição. Fogo comum e fogo sagrado. A verdade de Deus não tem sido engrandecida em seu povo crente porque não a introduziram em sua experiência pessoal. Conformam-se com o mundo e dependem dele quanto à sua influência. Permitem que o mundo os converta e introduza o fogo comum em substituição do sagrado, para que possam, em seu ramo de trabalho, satisfazer a norma do mundo. Não deve ser feito esse esforço por imitar os costumes do mundo. Esse fogo é comum, não sagrado. O pão vivo deve não só ser admirado, mas comido. Esse pão que desce do céu dará vida à alma. É o levedo que absorve todos os elementos do caráter em unidade com o caráter de Cristo e molda as objetáveis tendências hereditárias e cultivadas segundo a semelhança divina. Cristo e a conformidade. Quão maravilhosa é a obra da graça no coração humano! Proporciona poder mental, sabedoria para o uso dos talentos de recursos, não em agradar-se a si mesmo, mas mediante a abnegação, para levar avante a obra missionária. Cristo, o Filho de Deus, foi missionário ao nosso mundo. Diz ele: quem quiser seguir-me, abandone tudo. Não podeis amá-lo enquanto imitais as modas do mundo ou gostais da sociedade mundana. A conformidade rebaixa as normas. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. A conformidade perverte gradualmente princípios retos. É a conformidade ao mundo que está levando o nosso povo a perder a compostura. A perversão dos princípios retos não se tem produzido repentinamente. O anjo do Senhor apresentou-me esta questão em símbolos. Parecia que um ladrão se aproximava furtivamente mais e mais, mas positivamente furtando a identidade da obra de Deus, mediante o levar nossos irmãos a conformar-se às praxes mundanas. A mente humana tomou o lugar que de direito pertence a Deus. Qualquer que seja a posição que o homem mantenha, por exaltada que seja, deve ele proceder como Cristo procederia se estivesse em seu lugar. Em cada pormenor do trabalho que executa, em suas palavras e seu caráter, deve ele ser semelhante a Cristo. Unidade, mas não à custa da conformidade. Alguns que professam ser leais à lei de Deus desviaram-se da fé e humilharam ao pó o seu povo, representando-os como se fossem unidos aos mundanos. Deus viu e tomou nota. É chegado o tempo em que, a qualquer custo, devemos assumir a posição que Deus nos confiou. Os adventistas do sétimo dia devem agora pôr-se como separados e distintos, povo chamado pelo Senhor seu próprio. Enquanto isso não fizerem, não pode ele ser glorificado neles. A verdade e o erro não podem andar em parceria. Coloquemo-nos agora onde Deus disse que devemos estar. Devemos porfiar pela unidade, mas não no baixo nível das praxes mundanas e da união com as igrejas populares. Linha de demarcação. Uma profunda e completa obra de reforma é necessária na Igreja Adventista do sétimo dia. Não é permitido ao mundo corromper os princípios do povo de Deus observador dos mandamentos. Devem os crentes exercer uma influência que dê testemunho do poder dos princípios celestiais.
Os que se unem à igreja têm de dar prova de uma mudança de princípios. A menos que isso se faça, a menos que seja cuidadosamente preservada a linha de demarcação entre a igreja e o mundo, o resultado será a assimilação do mundo. Nossa mensagem à igreja e a nossas instituições é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. Os atributos do caráter de Cristo devem ser nutridos e devem tornar-se um poder na vida do povo de Deus. Costumes em guerra com a natureza. Nossa civilização artificial está fomentando males que destroem os sãos princípios. Os costumes e as modas se acham em guerra com a natureza. As práticas a que eles obrigam e as condescendências que fomentam estão diminuindo rapidamente a resistência física e mental e trazendo sobre a raça insuportável fardo. Intemperança e o crime, a doença e a miséria encontram-se por toda parte. Quando não é violado o princípio, siga-se o costume. Quando as práticas do povo não entram em conflito com a lei de Deus, podeis adotá-las. Se os obreiros deixarem de assim proceder, não só estorvarão seu próprio trabalho, mas colocarão pedras de tropeço no caminho daqueles pelos quais trabalham, impedindo-os de aceitarem a verdade. Rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e circunspectamente diante de Deus. Segui costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade como muitas fazem, tendo as vestes de material bom e durável, apropriado para esta época, e não permitam que a questão do vestuário lhes encha a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade. Devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Separados dos costumes mundanos. Como Deus fez conhecida a sua vontade aos cativos hebreus, aos que eram muito separados dos costumes e práticas de um mundo que jazia em impiedade, assim o Senhor comunicará a luz do céu a todos os que apreciam, assim diz o Senhor. A esses ele expressará o seu pensar. Os que menos estão presos a ideias mundanas são os mais separados da ostentação e vaidade e orgulho e amor da promoção, e que se apresentam como seu povo peculiar, zeloso de boas obras. A esses revelará ele o sentido de sua palavra. Razão para a não conformidade. Mensagem a crentes. Por que, como cristãos professos, estamos tão misturados com o mundo a ponto de perdermos de vista a eternidade, a ponto de perdermos de vista Jesus Cristo e a ponto de perdermos de vista o Pai? Por que, pergunto-vos, existem tantas famílias destituídas do Espírito de Deus? Por que há tantas famílias que possuem tão pouco da vida e do amor e semelhança de Jesus Cristo? É porque não conhecem a Deus. Se conhecessem a Deus e se pela fé o contemplassem em Jesus Cristo, que veio ao nosso mundo para morrer pelo homem, veriam no Filho tanta incomparável formosura que pelo contemplar seriam transformados na mesma imagem. Agora vede o erro de conformar-vos com o mundo. Princípios legítimos circulando por todo o organismo. A conformidade com o mundo pode ser evitada pela verdade, pelo alimentar-se da palavra de Deus, pelos seus princípios a circularem em toda a corrente vital e expressando essa palavra no caráter. Cristo, pelo apóstolo João, exorta-nos: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, verso 15. Isto é linguagem positiva, mas é a medida divina do caráter de todo homem.